Nós recebemos aqui nos estúdios da Capital FM o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, que está promovendo o seminário Eleições 2016, Lei da Ficha Limpa, Prazos, Propaganda, Registro de Candidaturas e Financiamento de Campanha. O local vai ser o Hotel Fazenda Mato Grosso. E isso vai ser a partir de amanhã, é isso? É isso. Amanhã, bom dia, conselheiro, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a todos os seus ouvintes. Amanhã, no Hotel Mato Grosso, é um evento que não é inédito. Eu, quando fui presidente do Tribunal de Contas em 2008, também fizemos esse evento. Ele é um evento que tem por objetivo capacitar os futuros vereadores, futuros prefeitos, porque não é nada incomum você ter vereadores e até prefeitos que não conhecem as suas atribuições. Esta seria uma tarefa dos partidos políticos, mas na sua grande maioria não fazem esses cursos de capacitação dos seus pré-candidatos. E agora, em parceria com o Ministério Público do Estado, com o Tribunal Regional Eleitoral e com a OAB, nós estamos promovendo esse evento. São mais de 1.100 inscritos até ontem. E isso demonstra, inclusive, a voracidade das pessoas, assim, no sentido de aprender, principalmente no momento que nós estamos vivendo de transformações e de mudanças na lei eleitoral, principalmente no financiamento público, né? No financiamento da campanha, né? A proibição de recursos de empresa, enfim, é um momento muito importante para se estabelecer esse debate de capacitação, objetivando você ter lá na frente representantes com qualidade, com qualificação, preparados, né, para exercerem essas tarefas importantes na democracia brasileira. Não sei se você ouviu hoje a primeira entrevista aqui do programa do vereador Lido Pinheiro. Não. Pois é, ele teve a oportunidade aqui. Que normalmente eu ouço todo o programa seu, mas hoje não ouviu. E hoje ele disse aqui, dizendo-se vereador, ele é vereador e é presidente do PRP. E ele teve a oportunidade aqui de fazer um reconhecimento e um elogio ao Tribunal de Contas do Estado. Eu perguntava para ele sobre a atuação dele como vereador, e ele teve a oportunidade de fazer um elogio ao que o Tribunal de Contas tem feito no interior, como presidente de partido, dizendo que isso tem sido muito importante para a formação dos quadros do PRP, do partido dele. Então, esse é um programa que nós temos, chamado Democracia Ativa. Nós estamos desde o ano passado já executando esse programa, que é capacitar vereadores. Não foi feito em Cuiabá ainda, né? Esse encontro, não. Foi feito na sede do tribunal, mas com foco de municípios do interior. Esse ano nós estamos fazendo nos municípios do interior, nos polos regionais. E veja que eu vou te dar um depoimento. Agora, quarta-feira passada, ocorreu em Alta Floresta, com 9 municípios. Em torno de 60% a 70% dos vereadores desses 9 municípios estão comparecendo. E aí passa o dia inteiro com nossos técnicos, auditores, né? E inclusive com a participação do Ministério Público através do promotor da cidade, discutindo, e da juíza do Poder Judiciário, a gente discute as leis orçamentárias, o Estatuto da Criança e do Adolescente, da importância de estar no orçamento, e a lei de improbidade através do MP, e a lei de acesso à informação, da necessidade dos vereadores ajudarem a gente a fiscalizar, que é uma atribuição compartilhada entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, a questão de fiscalizar o Poder Executivo. E um depoimento de um vereador de Nova Bandeirante, que ao final do encerramento chegou e me cumprimentou: presidente, eu quero agradecê-lo porque esse programa está me fazendo voltar para minha cidade mais inteligente. Quer dizer, um depoimento simples, mas assim, que mostra a essência da importância de você mostrar para o vereador que por exemplo, as leis orçamentárias é o pulmão da gestão, a essência da gestão,
E normalmente não se debate isso na Câmara, nem na Assembleia. Eu fui deputado, você sabe que poucos deputados se debruçam sobre o debate do orçamento, que é a essência da gestão, o que se vai fazer no ano subsequente com os recursos arrecadados naquele ano. Então, essa qualidade de atuação, de exercer esse papel na inteireza do representante da população é que a gente tem consciência de que nós devemos fazer, incentivar o controle social e também qualificar o gestor e o agente político. Porque o Tribunal Moderno saiu dessa caixinha lá fechada de só fazer aquilo que é nosso dever, de fiscalizar os recursos públicos, os gastos públicos e também as receitas públicas, para a gente ser uma instituição republicana como somos, no sentido de incentivar e de estimular o controle social e a qualidade da gestão e da atuação dos agentes políticos. O seminário amanhã começa pela manhã. Com a palestra do ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União. O ministro Cedrais é o presidente, do Tribunal de Contas da União, ministro, daquela casa, e vai participar também o procurador-geral, o Paulo Prado, o desembargador Luiz Ferreira Silva, substituindo a presidente desembargadora Maria Helena, e a OAB, através do presidente da OAB, o doutor Leonardo Campos, que vão participar. Os palestrantes são o ministro Cedrais, presidente do Tribunal de Contas da União, o procurador regional eleitoral do Mato Grosso, TRE do Mato Grosso, doutor Douglas Fernandes, O interessante é que o doutor Douglas é quem vai aplicar a legislação neste ano. Exatamente. Ele é o procurador atual e vai ser o procurador da eleição, Exatamente. Então vamos prestar atenção na palestra do homem. Participará também o Ministério Público através da palestra do promotor Vicente Gaíva, que é promotor eleitoral dessa zona eleitoral de Cuiabá, e o presidido dessa mesa pelo desembargador Luiz Ferreira Silva. E à tarde teremos a participação do juiz federal, que é membro do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Paulo César Sodré, e diretor da Escola Judiciária Eleitoral, e também doutor Rodrigo Curvo, que é juiz de direito, membro do Tribunal Regional Eleitoral, e nessa mesa presidida pelo procurador Paulo Prado. E ao final, o encerramento com a participação da OAB, com duas palestras. O doutor José Antônio Roda, em nome da OAB, que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB, vai fazer sua palestra. Doutor José Patrocínio de Brito, que é presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB, e essa mesa será presidida pelo doutor Paulo Alves Sodré, que é juiz federal e membro do TRE. É um seminário de um dia, é um seminário rico, importante. No momento oportuno nós convidamos os partidos, todos os partidos, e para que eles convidassem todos os seus pré-candidatos, e aí além disso nessas 1.100 inscrições até ontem, tem advogados interessados na eleição, tem agências de publicidade que estão participando, e só para concluir, Antero, esse é um programa que nós teremos a sequência do programa. Nós não vamos esgotar aqui, nós temos mais dois. Tem mais dois seminários antes da eleição? Um antes e um depois. Como seria? Ou depois tem que ser sobre prestação de contas. Não, exatamente. Ainda antes serão com os candidatos escolhidos nas convenções partidárias em agosto. Tá, muito bom. Entendeu? Aí já escolhidos os candidatos, nós vamos fazer um outro com o mesmo tema. O que pode e o que não pode. Aí é a principal dúvida, Logo depois da convenção. Logo depois, no início de agosto. E por último, vamos fazer em novembro com os eleitos. Já para falar de lei de responsabilidade fiscal, sobre o mandato, lei de improbidade, sobre gestão, já uma capacidade. Tá, mas vai fazer só em Cuiabá ou vai fazer também no estado inteiro isso? Não, porque esse com os eleitos seria interessante. Mas como é difícil, é caro você regionalizar. Eu sei que é caro. Então nós vamos fazer todos em Cuiabá. Todos em Cuiabá. É importante realmente esse seminário, porque ele vai discutir também a questão da lei da ficha limpa, dos prazos. Por exemplo, hoje é o último prazo para transferir título, Sim. Hoje é o último prazo para transferir título, e assim,
Se você tem 3 eleições sem votar, hoje é o último prazo para regularizar a sua situação, né? Agora, aquela situação de fazer ou não o título com a impressão digital, isso você pode fazer até depois da eleição. Não, hoje é o último prazo em termos, mas mesmo se você não fizer e estiver em situação regular, você vai poder votar. Acho que essa confusão toda, o Tribunal Eleitoral teria que, inclusive, massificar isso, porque olha a confusão que não vai dar. Porque muita gente vai achar que não vai poder votar se não fez o título com a impressão digital. Eu, por exemplo, não fiz ainda o título com a impressão digital, mas sei que posso votar pelo método anterior, né? Da forma anterior, me identificando na mesa de votação. Agora, muita gente pode não saber disso. Então, isso tudo vai ser abordado no seminário. Também. Todas essas questões relativas ao processo das eleições de 2016, porque há aí uma grande novidade, como eu disse no início, que é o financiamento da campanha eleitoral, né? Essa é a grande novidade. Aquelas campanhas. Como é que tem sido no interior? O senhor que tem ouvido os vereadores do interior, quais as principais dúvidas dos vereadores sobre financiamento? Muitas dúvidas, e eu tenho a impressão de que isso ainda não caiu na ficha, assim, de consciência de que será uma campanha diferente. Eu tenho dito assim, a catarse que virou o país, essa crise político e econômica que o país vive nesse momento, é uma catarse, essas atitudes da justiça corretas, né, de tomar, de acabar com a impunidade das grandes empresas, dos grandes corruptos do Brasil, que não são só agentes políticos. Dos grandes corruptores e dos corruptos também, eu digo, né? Os grandes corruptos, que normalmente na cabeça das pessoas são só os políticos, né? Agora, quando você vê o presidente da maior empresa, a Odebrecht, presos, aí você vê, poxa, mas então não é só deputado, senador, vereador que faz corrupção. Só que o cara fica olhando e fala, olha, e cadê os políticos? Cadê o Lula? Mas eu não sou juiz, né, Antônio? Então tem que esperar essas atitudes da justiça brasileira. Mas o certo é que ainda não há uma consciência, na minha opinião, das pessoas de que essa catarse criou um momento de transformação da eleição. A eleição de 2016 inicia um novo ciclo da República Brasileira. Sabe o que está na cabeça dos políticos que eu penso? Sabe o que só para concluir, sabe o que eu imagino que os candidatos têm que ter consciência que tem que ter um advogado ao lado dele o dia inteiro. Ele tem que se abraçar os advogados, porque vai ser uma eleição judicializada, vai ser uma eleição super fiscalizada. Às vezes o vereador do interior não tem dimensão do que um gasto dele de R$20, de R$100 pode acabar com a campanha dele, se não estiver devidamente registrado. Quer dizer, vai ser uma campanha diferente das outras, graças a Deus. O poder econômico vai ser expurgado do processo eleitoral de 2016. Pois é, sabe o que eu acho que está na cabeça dos políticos? Que vai ser um grande caixa 2. Pois é. E aí que é o grande erro. Verdade. Eles podem estar achando isso, pode ser que as empresas não contribuam. Mas que eles vão procurar, as empresas vão continuar fazendo o mesmo périplo. Agora, o duro é o empresário que tem que ser muito idiota para contribuir, né? Ou muito louco. Ou é muito idiota ou muito louco, porque se o presidente da empresa que fatura 150 bilhões de dólares está na cadeia, imagina uma empresa que fatura aqui, uma empresinha pequena que não tem, vamos dizer, põe média que fatura 100 milhões, vai pôr grana também. Entendeu? Então, assim, o empresário, eu acho que está consciente que o risco dele ir para cadeia por causa de uma contribuição de caixa 2 na campanha do vereador, no prefeito, ser preso é tão grande que eu só considero 2 hipóteses: ou que seja louco, ou que seja idiota, para botar dinheiro de caixa 2 em campanha de político. Pois é, eu vou tentar trazer aqui um juiz também para conversar sobre isso, porque eu pessoalmente tenho algumas dúvidas, já tendo lido a lei. São muitas dúvidas. Eu tenho, por exemplo, uma dúvida fundamental, que é a seguinte: não pode mais a contribuição de pessoa jurídica. De pessoa física, ainda assim tem limite, né? 10% da sua renda anual. 10% da sua renda anual. Como você é um homem que ganha uns 100 milhões por ano, você pode dar 10 milhões para um candidato. 10 milhões. Mas aí tem um problema.
tem o limite da Justiça Eleitoral para aquela cidade, para aquele município de gastos. Além do limite de gastos. Então, seus 10 milhões podem não servir para Cuiabá. Não servir, exatamente. Porque são 6 milhões de limite. 8, né? Eu não sei exatamente. Mas o seguinte, com relação a esse percentual, o candidato pode gastar com ele mesmo? Claro, pessoa física. Mas não é até o limite? Sim, de 10% do que eu ganho. De 10%, quer dizer, você tem uma renda de 1 milhão. Eu posso gastar 100 mil na minha campanha. Você pode gastar 100 mil na sua campanha. O candidato, né? Não, pois é, mas estou dizendo, o candidato pode gastar. Sim. O candidato que tem 1 milhão, ele pode gastar 100 mil. Pode. Mas ele não pode gastar 800 mil na campanha dele. Não, mas eu estou gastando o meu próprio dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Não pode. Então vamos dar o exemplo do Blairo Maggi, que é milionário. Pois é isso que eu quero saber. Ele não pode gastar o dinheiro que ele ganha por ano, ele não pode, tem limite de gasto. E aí vale a declaração dele, não da empresa dele, né? Não dele, pessoa física. Sem dúvida, pessoa física. Aliás, pessoa jurídica não vota, pessoa jurídica não reivindica, é um absurdo o financiamento de pessoa jurídica. Tem gente que fala, é uma inocência falar que as empresas não podem contribuir. Eu acho corretíssimo. Quem tem interesse, cidadania, quem tem opinião, são as pessoas, são os eleitores, são os cidadãos. As empresas não têm opinião. Elas têm interesse legítimo de ganhar dinheiro. Nós vivemos um mundo capitalista. Eles têm interesse legítimo, mas não têm opinião política, não pode ter. Quem tem que ter são as pessoas, são os cidadãos. Como usar as grandes mídias sociais? Porque hoje, esse WhatsApp. Pois é, esse é o capítulo. Como usar esse tal do WhatsApp? Por isso que eu digo. Que é livre, né? Parece que ficou livre pela internet a utilização do WhatsApp, né? Pode fazer propaganda. Aliás, a essência da campanha vai ser a boa propaganda, né? Não marketing. A boa propaganda, de você ter condições de se vender no bom sentido, não como um sabonete, como um bom bril, um bom produto. Se apresentar nas suas propostas. Conteúdo político. Conteúdo, você tem que ir para as universidades, para as escolas, voltar ao que é o processo eleitoral. É você dizer o que você vai fazer na Câmara Federal ou na Câmara Municipal, nas eleições municipais, né? Qual é a sua posição em relação à questão urbana aqui dos loteamentos? Enfim, é esse o debate que é da política que tinha acabado. Só se falava de dinheiro, quantos cabos eleitorais, quanto custa R$100 por cada, só essas coisas. Quer dizer, isso vai voltar ao leito natural de um país civilizado, de um país progressista, de ter debate de conteúdo político. Então, quem tem conteúdo político será beneficiado. A boa propaganda do WhatsApp, o debate, né, os argumentos, tudo de forma civilizada, vai nos ajudar muito. Então, o WhatsApp, além de ser esse instrumento de debate e de propaganda importante, será o grande instrumento de denúncias de irregularidade. Na hora, instantânea, tá lá o sujeito cometendo um erro, o sujeito manda uma foto com o WhatsApp provando ali o crime, vamos dizer. É um absurdo o cara não entender que o esperto nesse momento, o inteligente nesse momento é ser honesto na campanha eleitoral de 2016. Essa vai ser a grande sacada do candidato nas próximas eleições. E tudo isso deve ficar esclarecido no seminário de amanhã. Tudo será debatido, financiamento político, tudo será. É claro que o tempo não é suficiente para debater na profundidade, mas vai dar despertar o interesse das pessoas continuarem estudando isso ao longo do tempo, né? São muitas bases de estudo, conceito para serem debatidos. Eu próprio vou fazer questão de ir lá e vou até perturbar a turma lá, vou perguntar. Você será bem recebido, você é um homem dado. Como jornalista pode ter direito de perguntar lá. Lá vai ter um momento do debate, né? Vai ter um momento de debate. Então, assim, é claro que nós vamos ter que limitar. Está previsto 20 minutos de pergunta. Só que todas as perguntas são obrigatoriamente deverão ser respondidas pelo palestrante por meio do WhatsApp, por meio de e-mail. Quando faz a pergunta, deixar o endereço para 1.100 pessoas ou 1.200 se fechar hoje. É impossível você não vai deixar. Ter como responder para todos. Responder todos, mas todos que fizerem perguntas serão respondidas. Uma parte com 20 minutos lá no ambiente e a outra depois o palestrante se responsabiliza em responder. Presidente do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim Só para Moraes concluir, o presidente do Tribunal de Contas da União, que para a abertura do evento amanhã de manhã,
Você sabe que das eleições de 2014, né? Dos 100% dos que foram considerados inelegíveis pela lei ficha limpa, né? 78% foram em razão de decisões dos tribunais de contas do Brasil e do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, a lei ficha limpa hoje, ela tem eficácia e efetividade em cima praticamente das decisões dos tribunais de contas. O que significa dizer que o cidadão que tem conta rejeitada pelo pleno dos tribunais de contas de qualquer estado brasileiro, a possibilidade grande de não ser está inelegível, né? A possibilidade é grande de estar inelegível, mas quem decide isso não é o Tribunal de Contas. Mas o Tribunal só certifica que ele teve as contas rejeitadas, né? O Tribunal de Contas encaminha a lista para o Tribunal Regional Eleitoral dessas situações, mas o Tribunal Eleitoral pode entender que aquela rejeição de contas, aquele motivo não enseja uma inelegibilidade, pode não ter a gravidade. Toda a rejeição também do Tribunal de Contas está fundamentada, né? Exemplo dos juízes tem que ter a fundamentação, sem dúvida. Tá certo. Conselheiro Antônio Joaquim, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, acho que muita gente vai lá para esse seminário. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, um bom dia.